Mais um cafezinho com a Dai começando e hoje nós estamos aqui com duas gerações na área de jornalismo, Vanessa e Giovana Machado. Gente, olha só que responsabilidade, hein? Eu tô aqui fingindo que tô tranquila, né? Leve, mas nada disso. Meninas, quero agradecer imensamente a presença de vocês por dedicarem um tempinho, né, de vir aqui e compartilhar um pouquinho da trajetória, mãe e filha na área da comunicação. Eu estou assim muito feliz e nervosa. Imagina, que um grande bate-papo, a gente agradece o convite, né? Sempre gostoso bater um papo, falar da profissão, né? Da vida de mãe também, por que não? Então vai ser um bate-papo bem leve, não precisa ficar nervosa aqui. Vou tentar. Sou recém-formada também. Então, pronto. Bom, eu gosto sempre de começar com uma pergunta bem basiquinha, né? Porque as pessoas conhecem pela profissional, né? Mas quem é a Vanessa? Bom, a Vanessa é jornalista, né? De quase 30 anos de carreira. Eu ia pular essa parte, mas faz parte da história, não tem como. Sim. Mãe da Giovana e do Lorenzo, hoje uma profissional da comunicação, agora fora das câmeras, né, por trás, fazendo parte de assessoria, apaixonada por comunicação e, se Deus me permitir, ainda aí muito tempo trabalhando com isso, porque eu gosto bastante de lidar com as pessoas, de comunicar, de cuidar da comunicação das pessoas, é praticamente a minha vida. Gi? Eu não tenho muita coisa que falar, porque eu ainda tô no início da vida, né? Mas a minha personalidade hoje é recém-formada em jornalismo na Casper Libero. E tô adentrando agora no mercado de trabalho na CNN Brasil. Ai, gente, Ainda não... CNN. Chique demais, né? Como é que a mãe fica, gente? Pelo amor de Deus. E filha da Vanessa Machado, sempre é bom exclamar, porque aqui, regionalmente, é um sucesso, né? Não tem o que fazer. Vanessa, o jornalismo te escolheu ou você escolheu o jornalismo? Quando criança, você já queria ser jornalista? Olha, eu sempre gostei, assim, de conversar bastante, de falar, de fazer apresentações em casa, sabe aquela coisa da família? Uhum. E a gente organizava apresentações, então eu sempre estava à frente disso. E aí comecei com os amigos, sempre muito comunicativa. Fiquei em dúvida, cheguei a ficar em dúvida entre jornalismo e direito. E quem meio que tirou essa minha dúvida da minha vida foi minha mãe, porque eu gostava muito de escrever, sempre gostei. E eu comecei a escrever crônicas. Acontecia alguma coisa na família, eu escrevi uma crônica. Acontecia alguma coisa lá no prédio onde eu morava, eu escrevi uma crônica. E nesse dia que eu estava na dúvida, eu não sabia o que eu ia prestar ainda de vestibular, eu tinha feito uma crônica, a minha mãe leu a crônica, olhou para mim e falou assim, olha, você não tem que fazer direito, Vanessa, você tem que fazer jornalismo, porque você escreve muito bem e eu acho que você tem todo o talento para isso. Eu falei, então vou arriscar, vou fazer jornalismo. E prestei e entrei na faculdade e me encontrei. Não teve como, assim. Gostava muito da faculdade e não pensava em trabalhar em TV na faculdade, porque eu gostava muito de impresso. Tanto que eu comecei trabalhando no impresso, no jornal A Tribuna, num programa que se chamava Programa Jornal Escola e Comunidade, que era de incentivo à leitura de jornais dentro das escolas. Olha isso hoje, né? Hoje, surreal. jornal mais mesmo jornal. nem existe, né? Tudo no digital. E eu comecei com esse trabalho no jornal e me apaixonei pelo impresso. Só que durante o tempo de faculdade, eu tive um professor, que foi Carlos Manente, né, inesquecível, foi editor regional aqui da TV Tribuna, e na primeira aula com ele, ele falou, olha, vai ter o jornal aqui da faculdade e você vai apresentar. Eu falei, não quero apresentar, não. Eu não gosto, não quero aparecer, eu gosto de impresso, eu gosto de escrever texto. Ele falou, não, mas não tem problema, você pode continuar gostando, mas você vai apresentar. Foi assim uma intimação. Foi uma intimação praticamente. E dali para frente apresentei esse jornal da faculdade, ele gostou muito e ele já era o editor regional da TV Tribuna. Então, olha a minha responsabilidade como aluna da faculdade, apresentar um jornal para o editor regional da TV Tribuna. E qual que era a faculdade? Era a Unisantos, a católica. Eu fazia Facos ainda no antigo prédio ali, Euclides da Cunha, que hoje não existe mais. Não existe? Não, porque agora eles botaram abaixo ali. Eu me formei lá também, na Euclides da Cunha, na Unisantos. Então, ali tinha letras, filosofia, história de um lado e a Facos, que era a da faculdade frente, de comunicação né? do outro.
Então, eles ainda mantêm ali um prédio antigo, que era da reitoria, Sim. de História, Letras, só que o da Facos deles hoje não existe mais, né? Então, toda vez que eu passo ali, tenho boas lembranças daquela época. E assim foi. E um belo dia, ele me chamou para ir conversar com ele lá na TV. Ah, então foi assim a sua transição da Foi. faculdade diretamente já entrou na TV. Diretamente para a TV Tribuna. Gente, era Assim, para ser. Era para ser. Eu sou muito grata, assim, porque realmente tive muita sorte, né? E depois lá, obviamente, não só sorte, muito trabalho também para conquistar tudo que a gente sempre tem. Mas foi praticamente direto já para a TV Tribuna. Então você não chegou a nenhum jornal antes, foi direto. Eu fiquei pouco tempo no jornal impresso, né? Logo que eu comecei com as aulas de TV, no último ano da faculdade, ele já me convidou para trabalhar lá na TV Tribuna. Na TV Tribuna você ficou quantos anos? Eu fiquei 18 anos na TV Tribuna. Anos. Nesse período da faculdade, eu comecei fazendo arquivo e pesquisa de matérias, né? Bem ali no... É bem o que eu tô fazendo. Exatamente. Aquele começo pra gente Tem que gostar aprender, muito, né? Pra exatamente. passar por essa fase. E ali eu fiquei fazendo arquivo, pesquisa. Eles precisavam de alguma matéria antiga. Vanessa, eu preciso de uma matéria, procura aí no arquivo. Eu procurava, ó, tá aqui a matéria que eles usavam, às vezes, para fazer um remember dentro da matéria, né? De algum assunto. Comecei assim. E aí fui. Fim de semana, o pessoal, você quer fazer um plantãozinho de fim de semana? Eu, topo na produção. Maravilha. Aí comecei. Nem era a minha área ali. Mas aí eu falei, não, eu topo, eu venho sábado e domingo aqui fazer um plantão na produção. E comecei na produção. Aí dali que eu comecei na produção, o pessoal, você foi bem na produção, vamos te puxar para produção. E assim foi, previsão do tempo. Você vai fazer a folga da Vivian Mesquita na previsão do tempo. Comecei a fazer folga de previsão de tempo, então e assim foi caminhando, né? E você lembra da primeira vez que você apresentou o jornal? Eu lembro, Como menina que foi? Do céu, foi um nervoso absurdo, misericórdia, porque eu fazia a previsão do tempo, depois eu fui para a editora, né? E aí, já com outro editor regional, ele me convidou para ele queria fazer uma reestruturação nos jornais. Eu lembro que a Melissa apresentava a primeira edição e o Paulo Ramos a segunda edição. E aí ele queria um casal na primeira edição, já uma tendência da Globo. E aí o Tony era repórter na época, ele falou, olha, eu quero vocês dois apresentando a primeira edição. Eu falei, meu Deus do céu, mas como assim? Eu só faço previsão do tempo. Eu passava TP para os apresentadores. Então, assim, eu era bem raiz mesmo. Eu me orgulho porque eu passei por cada setor da TV, sabe? Sim. Eu aprendi mesmo. Cada setor eu passei como aprendizado. E aí a gente topou, fizemos vários pilotos, né? Que são aqueles jornais testes. O Tony já era mais velho, já tinha toda, né, a percepção daquilo, já era repórter, fazia ao vivo na rua, links, e eu até então só fazia previsão do tempo e ficava na redação. Mas foi um nervoso absurdo. Quando eu escutei aquela vinheta, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu quero sair correndo, meu Deus. Mas aí você respira e vai, né? Começo não é fácil, obviamente. Sim. Eu ficava muito nervosa e cansei de errar. Eu falo isso pra ela hoje, não tenha medo de errar, né? Errar Faz é parte, normal, né? faz parte, é ao vivo. Mas aí, aos poucos, você vai pegando. Você vai se encorajando, vai ficando, né? Ganhando a confiança. Exatamente, também, tendo né? confiança. E uma hora aquilo vai, assim, naturalmente, entre aspas, né? Porque tem dias que o jornal tá bem tenso, não vai tão naturalmente. Mas Antes de foi entrar assim. aqui na história da Gi, tem alguma matéria que de alguma forma você lembra, assim, que te emocionou? Porque, assim, a gente sabe que o repórter, o jornalista, ele tem que ser imparcial, né? Sim. Ele tem apenas que dar informação, passar Sim. informação. Mas tem alguma matéria, assim, que você lembre que te emocionou por algum motivo? Teve o caso de um bebê que foi roubado da maternidade Guilherme Álvaro. E foi justamente no meu plantão que ele foi roubado da maternidade. Nós fomos fazer com a mãe essa matéria, a mãe desesperada. Então eu peguei o primeiro dia que ele foi levado dos braços da mãe por uma mulher, até o dia que ele foi encontrado pela polícia. E eu estava de plantão também nesse dia. E nesse meio tempo eu acompanhei toda a história, e aquilo me marcou muito, porque quando eu fui pegar o material para editar, eu vi aquela mãe desesperada, eu ficava me colocando no lugar, eu não tinha filho na época, mas eu falava, você já pensou, você teve o teu filho, alguém entrou, levou teu filho da maternidade, você não sabe mais o que vai acontecer, onde ele tá, para onde ele foi levado, né?
E a gente acompanhou todo aquele caso e eu fiz questão de estar sempre acompanhando as matérias e aquela mãe foi uma guerreira. Agora eu não me recordo o nome, já faz muito tempo esse caso. E ela fazia protesto e ela não deixou a polícia parar, sabe? Ela não desistiu daquele filho, como se ela soubesse que realmente um dia ela ia encontrá-lo. E encontrou. Então eu tive, assim, a alegria de pegar o começo, o primeiro dia que foi muito triste, né? Que levaram o filho, até quando ele foi encontrado pela polícia. Fui até a equipe do Dr. Gaetano, que fez toda a investigação. Entrevistei ele no estúdio falando, né, do encontro. Ele, inclusive, é padrinho do menino hoje, porque ele não desistiu também junto com aquela mãe. Então foi uma história que me marcou muito, assim, porque eu peguei o início e o fim dela. E graças a Deus foi um final feliz, né, para toda a família. Foi muito, muito emocionante. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho do nascimento da Gi, que foi quase que literalmente nos estúdios da TV Tribuna para todo mundo, né? Pois é. Como que foi isso? Então, menina, quando eu engravidei, né, eu ficava pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer agora, né? E eu sempre quis tocar. Tanto dela quanto do Lorenzo, eu continuei trabalhando mesmo no dia a dia, apresentando o jornal. Eu lembro que eu já estava no final Ela já com barrigão. frequentava o estúdio, né? Dentro da barriga. Dentro da barriga, o que é que eu fazia? Eu estava com aquele barrigão. Imagina, você tá aqui com a barriga, você não consegue. Eu abaixava a cadeira, encaixava a barriga assim embaixo da bancada e apresentava o jornal. Até o Tony ficava rindo, né? E aquela tensão, aquele nervoso. E a menina lá dentro da barriga, mas tudo bem, faz parte, né? E foi assim até o fim. E quando ela nasceu, o pessoal falou, poxa, agora a gente precisa justificar que a Vanessa vai ficar fora aí da licença maternidade, né? E aí eles deram a ideia de fazer uma imagem dela e o Tony falar no final do jornal por que eu estaria ausente. Então, assim, praticamente ela nasceu, ela nasceu de manhã, a equipe bateu lá à tarde. E ela saiu né? Ela tinha acabado de nascer, eu falei, misericórdia, ela nenenzinha, aí eles fizeram imagens dela, ela abriu o olhinho, lá olhou pra câmera e tudo mais, e a gente brinca, né, que foi desde que ela nasceu já nessa coisa da televisão. Por que será, assim, né, que ela seguiu esses passos? Não, e foi mesmo, porque ela vivia comigo, né, na redação, ela gostava de estar na redação. Então, eu levava ela para plantão, dia de semana, às vezes ela ficava lá comigo, ela ficava quietinha, ficava sentadinha, e eu falava, fica aí no computador, e eu ficava escrevendo as coisas, fechando o jornal. Eu lembro de pegar é que hoje em dia, acredito que não existe mais isso, pelo menos lá no CNN não existe mais isso, mas pegar as laudas que eram feitas no papel ainda, né? A gente imprimia. Tudo que ia ser dito no jornal no papel ainda. Então eu pegava aquelas folhas, ficava rabiscando, escrevendo coisa. Eu lembro de levar essas folhas até pra casa. Levava pra casa. Pra ficar brincando. Pra brincar. Script. Ela falava, vou levar pra casa. Eu falava, leva, porque a gente não usa mais, né? Eu levava. Você sempre quis seguir esse caminho ou teve algum momento que você quis ter outra profissão? Eu acho que sempre foi. Eu acho não, tenho certeza que sempre foi isso, assim. Sempre que eu sou muito pequena, eu sempre quis seguir no jornalismo. Foi algo inevitável, assim. Foi algo que eu fui construindo ao longo do meu crescimento, assim. Não tinha outra opção. Assim que eu saí do ensino médio, eu já prestei o vestibular para Casper, o vestibular de jornalismo, porque eu já sabia que era aquilo que eu queria, assim. Não tinha nem outra segunda opção. Essa sempre foi a primeira. Certeza assim. Também, né? Já foi na barriga? Já começou na barriga? Na barriga, depois cresceu lá na redação, no estúdio. Eu entrava para gravar off, ela entrava na cabine comigo, eu gravava off, ela junto comigo. Verdade. Então foi um caminho natural. E eu sempre conheci o pessoal da TV lá também, os amigos da minha mãe, que hoje já posso falar que são colegas de profissão, né? Verdade. Já estão me formando. Mas, então eu sempre fiquei, assim, nos estúdios, nas edições, assim, ou chefes da minha mãe que me traziam doce. Eu que entrava no... Foi mimada lá, por isso. Eu que entrava no camarim, às vezes, pra fingir que eu tava me trocando pro jornal, aí eu usava o crachá da minha mãe também. Pegava o crachá, pegava o caderninho, ficava na redação. Sim, então acho que foi, assim, algo muito inevitável. Eu sempre gostei de estar, especificamente em redação de TV. Tanto que na primeira oportunidade que eu pude, eu já fui pra tentar TV, né? Uhum. Já fui direto pra edição de TV, porque o jornalismo hoje em dia tem várias ramificações. Sim. Então, essa sempre foi uma escolha. Apesar de ser uma escolha que eu acho que é a mais radical de todas, o jornalismo de TV,
Porque é aquela coisa de você ter plantões de finais de semana, é muita pressão durante a semana. O também diário, quando, né? É, Notícia o diário. 24 horas, é uma loucura. Ainda mais quando tá passando assim, porque no caso da CNN são notícias, é um jornal de 24 horas, né? Então é um jornal que fica 24 horas da TV. Então não tem um tempo ali. Você trabalha quantas horas por dia? Então, antes do meu estágio, eu trabalhava 6 horas, né? Mas hoje, como eu já tô ali num cargo de freela, que eu tenho mais uma carga horária normal de CLT, né? Que seria ali de 9 horas por aí. Então, nesse período, assim, é uma coisa que você não para, assim. Então, se te chamarem no meio da sua pausa ali, não existe esse negócio de falar, ai, não vou poder. Não, você tem que ir. Se no fim de semana falando assim, cai um avião, né? Isso, no caso, a minha mãe sabe muito bem. Né? Cai um avião. Nem me fale. Ai, acabou o meu plantão, tô saindo. Não existe isso. Você volta pra redação pra fazer. Porque quanto mais pessoas pra agilizar a notícia ali, pra ir ao ar, melhor, né? Então, acho que a TV é a parte mais radical. Tanto que as minhas amigas até falam, né? Tem uma amiga minha que gosta de esporte e a outra que tá em revista. E, óbvio, jornalismo em todas as opções ali são difíceis. Mas ela fala, você é louca. Porque fim de semana, você não tem fim de semana. Feriados, você também não Isso tem. Isso é só o começo, né? Só o começo. Não existe home office em TV. Não tem home essa office. opção. Não, nem pensar. Não tem essa opção. Então, chega final de semana, a minha amiga também tem plantão, ela trabalha numa revista. Só que ela consegue fazer home office. Então, é aquela coisa, é muito mais tranquilo quando você faz home office, né? E TV não tem isso, TV é aquela coisa do mão na massa mesmo. Qual a parte que você tá agora? Hoje, na TV, eu tô mais da parte de edição. Então, eu tô hoje a minha função é fazer cortes para as redes, mas eu já passei por edição de TV, que é fazer o texto que os jornalistas vão ler, né? Ali no espelho do jornal. Já passei por apuração, que é basicamente ligar para fontes governamentais, mandar e-mail, ligar pra polícia pra apurar o fato diretamente ali. Simples, né? Simples. Complicado. Escrever a matéria. E isso a gente até brinca, porque eu acho que é a parte suja ali do jornalismo, que é horrível, ninguém quer fazer isso. Mas todo mundo tem que passar. Começo, né? Que é aquele começo que você leva patada na cara mesmo, o povo desliga o telefone na sua cara, não quer nem saber. Então, essa parte ali que é o que faz mesmo, né? Que braçal, pega a informação. né? O braçal de você pegar a informação. E é o alicerce, né? Seria o Totalmente, alicerce. sim, porque sem totalmente. essa parte não tem todo o desenvolvimento, né? Hoje, eu acho que o que mais falta no jornalismo, que eu vejo pelos meus colegas, né, assim, que estão entrando, é que o pessoal se ilude muito. Eu acho que eu já me iludi também nessa coisa, tipo, só TV, só aparecer na TV. Só brilhar, né? Lá, Só né? brilhar. Só que é muito mais do que isso, né? Tem muito... Você tá na parte suja ainda. Tem que passar por todas essas partes para depois você... Até lá, no ao vivo, se você não tiver esse tipo de experiência do backstage... Verdade. Eu acho que até para valorizar, né? Para estar ali só apresentando, mas se você sabe todo o processo, você dá um valor diferente para quem chegou e foi direto. Até pra equipe também, né? Sim. A gente tem a TV, ela é muito equipe, ninguém faz nada sozinho. Sim. O apresentador, ele só reproduz o que uma equipe inteira já preparou fez. Para ele, então, né? eu sempre tive muito respeito com todo mundo da minha equipe. Editores de imagem, editores de texto, os repórteres que estavam na rua, os cinegrafistas, o pessoal da técnica, porque a gente só tá ali reproduzindo, Sim. né? Tem todo um trabalho ali por trás. Então, a TV tem muito isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é muito bacana, assim. Não só, por aparecer, não. Mas porque é um trabalho realmente ali feito a várias, né, mãos ali, todo mundo junto. E eu acho legal, assim, ela ter essa experiência, né? Eu acho principalmente que você precisa passar por esse braçal você mesmo. Precisa mesmo, porque necessário. Senão... Aí você chega achando que já é... não, só chegar e apresentar. O que me dá mais raiva hoje em dia é quando botam um influenciador, alguma coisa assim, pra apresentar alguma coisa. Porque tem todo esse processo, a pessoa não tem né, nem, a pessoa não tem nem, por exemplo, uma formação acadêmica, vamos dizer assim, né? O problema não é você ter outro tipo de formação e ser um jornalista, porque isso, advogados, professores, isso acontece, né? E não tem problema, a pessoa tem uma formação, a pessoa sabe o que ela tá fazendo ali. Agora, quando a pessoa cai de paraquedas, porque achando tem seguidores. Que pode, porque tem seguidores, achando que pode apresentar qualquer coisa, não sabe do backstage, sabe? As coisas, tudo, todo esse mundo, assim,
Se me pego em jornal, assim, que é uma coisa séria, né? Que você tem que passar ali as coisas com credibilidade. Isso me deixa, olha... Mas na CNN isso não acontece, Não, né? não acontece, né? Eu acho que lá eles têm muita credibilidade, né? Lá os colunistas são escolhidos, assim, muito bem escolhidos para cada editoria. Então, se economia é um especialista de economia. Então, a gente tenta sempre manter por exemplo, na análise na faculdade que nós fazemos, a CNN seria ali a mais neutra, né? Vamos dizer assim. Porque ela traz, assim, os dois lados de maneira coerente, sabe? Que hoje em dia é muito difícil esse negócio de neutralidade, né? Minha mãe pode falar, mas é muito difícil hoje em dia isso no jornalismo. Mas, assim, a gente sempre tenta buscar essa neutralidade. Eu vestindo a camisa Mas da é empresa. Qual é o cargo que você almeja dentro do jornalismo? Olha, eu quero, eu desejo, assim, um dia poder aparecer na TV, assim, não necessariamente apresentadora, porque eu acho que é vamos dizer, não ápice, eu acho que pode ser considerado ápice, né, do jornalismo ali, que é você... É o último nível. Você ser âncora de um jornal, é que depende da perspectiva, né, tem gente que ama ficar ali só na produção, então você ser um editor... o editor mora ali da coisa. O ápice eu acho que seria minha mãe mesmo, que aqui ela era editora chefe e apresentadora. Não é Então, fácil, a gente morre todos os dias um pouquinho, mas... Mas eu acho que o que eu almejo mais hoje é apresentação, assim. É ser apresentadora. A minha mãe não gosta muito desse negócio de repórter, né? Que ela só fica vendo a TV. Não, Você nunca fez, né, as matérias externas? Sempre foi externas, estúdio. assim, não, eu saía para assuntos colher. pontuais, Tá. assim, links especiais, matérias especiais, eu saía, achava, né, bem bacana sair, ter essa experiência de rua, então eu gostava, quando eu tinha oportunidade, eu fazia. Mas o que eu brinco com ela é que hoje em dia tá tudo tão difícil, e eu como mãe, né, fico olhando ali os repórteres, assim, eu sei da dificuldade do repórter. Tanto que eu respeitava demais. Quando o repórter falava, Vanessa, aqui eu não vou conseguir avançar, não dá, eu sempre acreditava. Porque às vezes tinha editor que falava, não, você tem que ir, você é repórter. Não, mas se algum repórter me falasse, olha, isso aqui eu vou até aqui, daqui eu não posso passar. Eu falava, então não passe. Né? Porque a gente sabe que a gente tem essa responsabilidade também com os repórteres. Sim. Então, eu sei da dificuldade dos repórteres. E não é fácil você estar na rua, ainda mais hoje em dia, né? Com toda essa situação que a gente vive. Então, eu fico preocupada quando ela fala, você é repórter internacional, eu vou cobrir. Eu falo, não, vai nada. Eu falei que o trabalho sujo tá entre a apuração, assim, essa coisa, mas eu acho que repórter é pior ainda. Nossa, ele fica muito exposto, né? Fica muito totalmente exposto, assim. Muita responsabilidade, exposto. a gente sabe. E vocês trocam figurinhas? Bastante. Com certeza. Ela, mais essa coisa da raiz, né? Do raiz do jornal raiz. Porque, querendo ou não, tem coisas que não mudam, né? Que o jornalismo televisivo ainda tem padrões. Então, essa troca de figurinhas. Mas, às vezes, rede social... Não dou dicas, porque minha mãe ainda continua sendo experiente, né? Tem várias formações aí em marketing, um monte de marketing aí, então... Mas aí a gente troca algumas figurinhas de trend, às vezes, no momento. Essas coisas, assim, mais de design, de alguma coisa que tá... em alta no momento, mas é mais essas coisas assim. E até eu fico brincando também, né? Fico lembrando do meu tempo. Imagina, quando eu cheguei numa redação de TV, eu procurava os contatos pela lista telefônica. Nossa. Hoje em dia não gente, você imagina isso? O chefe da produção falava assim, você tem que achar essa pessoa, se vira. Então, eu digo assim, hoje em dia, obviamente, facilitou, né, para quem está chegando agora com essa questão da comunicação. Sim. E o que é muito bacana, né, porque a gente passava cada perrengue que você não faz ideia. Eu tinha que ligar. Não tinha WhatsApp, não tinha redes sociais, internet, nada. Hoje em dia, às vezes eu chamo, sei lá, Polícia Civil do Paraná pelo WhatsApp e eles mandam... Entende essa facilidade? É muita Tem uns agilidade, que ainda são pré-históricos, né? Que a gente tem que ligar. E quando são casos mais urgentes, tipo um incêndio em algum galpão, aí realmente não tem como eles passarem por WhatsApp, né? A gente tem que ligar. Então, mas em geral é bem mais tranquilo. Mas você não precisa ir, só... Já aconteceu de ter que ir até o local? Tem casos que são mais extremos, mas aí eles têm uns repórteres lá, né? A gente fica mais nesse backstage das notícias
frias, as notícias, assim, urgentes também, né? Porque sempre é sempre um conjunto de pessoas, né? Não é só o repórter que Sim, tá ali sim. apurando. Normalmente o repórter consegue coisas mais específicas, porque ele já tá na delegacia, então ele já fala com o delegado, já fala Direto da fonte, né? direto que a da gente fonte. brinca. É, direto da fonte. Não sei se você vai saber me responder, mas para você alcançar o cargo que você almeja, falta o quê? Olha, hoje em São Paulo, São Paulo, em geral, é um mercado muito grande, né? Não só no jornalismo, para qualquer tipo de profissão. Então, tem muita gente, é muita pessoa. E aí, o pessoal acha que, não, mas hoje em dia tem alguém que faz jornalismo? Tem muita gente. Ainda, né? Muita gente faz jornalismo, assim. Eu me lembro quando eu fui fazer o vestibular, a nota de corte da USP, por exemplo, para jornalismo, da ECA, né, que antigamente era mais forte, hoje em dia tem outras faculdades que estão ali mais na frente. Mas a nota de corte estava quase batendo direito. Então, é muita gente prestando. Então, é muita gente querendo fazer jornalismo. né? Mesmo sem precisar Mesmo mais, sem né? mesmo ter sem precisar. diploma. Sim. Não existe assim. Você precisa de um diploma para poder exercer o jornalismo. Se você quer entrar em grandes emissoras, grandes Sim. revistas, grandes veículos comunicacionais, você precisa ter o diploma. Não existe essa. E é muita gente. Então, hoje no mercado é realmente cheio, ainda mais em São Paulo, né? Aham. É um mercado que a gente acha que é grande, né? Mas tem Tem um muita volume concorrência também. também. É de muita procura. gente. Então Muita gente. você Eu tem que acho estar que sempre ali. eu acho que se destacar, assim, sempre tentando ali dar as caras, assim. Tanto que eu já fiz horários, assim, muito loucos, porque eu 5 da digo... manhã. Eu digo que esse é o momento de aceitar tudo, né? Então, eu já fiz horários das Gente. 5 da manhã. E eu falava pra ela, mas jornalista por favor, mas... sofre. Aí depois fecharam, acordaram com ela, não, você entra às 7. Aí daqui a pouco ela assim, mãe, você não sabe. Desse Me falaram que eu ia processo. entrar às 7, mas o editor pediu pra entrar às 5. Falei, como assim? Mas você não falou? Que você, não, eu fechei às 7. Ela falou, agora eu não tenho que falar nada, só tenho que aceitar. Deixa eu eu trabalhava... pegar esse gancho. Você incentivou a escolha dela? Então, eu vou ser bem sincera. Sim. Quando ela falou, vou fazer jornalismo, Não, eu falei, meu ai, Deus. não, sério, isso. Falei, filha, você viu a vida inteira, porque não é uma vida fácil, né? Sim. É uma vida que, assim, eu era editora-chefe, então é muita responsabilidade. Apesar que eu tinha uma editora adjunta maravilhosa, a Cláudia, e era uma parceira, mas, assim, é muita responsabilidade. Então, é sábado, é domingo, é feriado, ou é Natal, ou é É Ano desgastante, Novo, realmente. Carnaval. Então, assim, é uma profissão puxada. E não tem um retorno para aquilo tudo que a gente trabalha. Eu digo até financeiramente, Sim, né? Não aham. tem. Ainda mais hoje em dia, nem as grandes redes estão pagando grandes salários. É que nem você falou, dos influenciadores que também viraram, Exato. né? Repórteres, O apresentadores. digital hoje paga Aham. muito mais, né? Hoje Então, em dia... tem essa questão. Então, quando ela falou, eu falei, ai, meu Deus, tem certeza que você quer isso? Você viu minha vida do jeito que foi, né? Essa loucura para eu criar vocês dois e tudo mais. Ela, não, mãe, eu quero. Eu falei, então vai. Falei, então já que você quer, vai para São Paulo, né? Faz uma faculdade bacana. Eu até falei para ela, tem a Casper, que é uma faculdade maravilhosa, tinha muitas referências boas. Uma faculdade que já joga os alunos para o mercado, já tinha Uhum. tradição. Falei, então já que você quer, vamos nessa, né? Então vai, presta a Casper, vai para São Paulo. E seja o que Deus E quiser. pelo visto ela fez a escolha certa, Pois né? Tá é. feliz? Eu tô. Apesar de, às vezes, eu falar, nossa, não aguento mais. Faz parte. Então, aí eu falo pra ela, não aguenta mais? Nem Começando. E eu já não aguento mais. Mas meu namorado até já falou várias vezes, Giovana, você tem a opção de ir pra uma assessoria e ter os seus fins de semana, você que não quer. Aí eu falo, realmente eu não quero. Porque é isso aqui que eu já sei o que eu quero. Eu sempre quis isso e já tá decidido, assim. Desde a barriga. Totalmente. Desde a barriga da sua mãe. praticamente. Assim que eu pude sair da revista, que eu já tinha uma mínima experiência ali, eu já mandei currículo para várias emissoras. E aí já entrei na Band e aí só fui alavancando aí. Na Band você fazia, tinha a mesma função que você tem. Praticamente. Era a mesma coisa. E na era mais revista? produção. Era revista, né? Era Pais e Pais e Filhos. Filhos. Também Na era... Pais e Filhos eu ficava mais na parte editorial ali do site da Paz. E eu escrevi uma matéria para a revista também. Porque eu fiquei um período curto, eu fiquei 9 meses, né? Mas eu cheguei a escrever uma matéria impressa para a revista mesmo, uma matéria de várias páginas. Isso foi muito legal porque eu tive uma
pequena experiência ali no impresso também. Mas apesar de tudo, eu ainda queria TV, não teve jeito. Não adianta, o bichinho picou ali da TV e ficou. E tem algo assim que você tenha desejo, vontade de escrever sobre? De fazer uma matéria sobre? Eu gosto muito de moda, assim. É uma coisa meio à parte, porque hoje em dia eu não trabalho com nada referente a isso. Sim. É mais uma coisa que eu gosto mesmo. Poderia fazer na rede social, né? No Sim, Instagram, mas sim. ela não quer. Mais rede trabalho, social, né? Mais Nossa, trabalho. nem fala. Só de pensar em fazer publicação, essas coisas já me dá preguiça. Mas eu tenho eu gosto bastante esse pezinho assim em moda, lifestyle, essas coisas, que não seria difícil hoje em dia entrar, assim, porque tem várias coisas, assim, vários veículos que fazem. Mas eu até fiz curso sobre, mas é só uma coisinha assim que eu gosto, não é nada Mais que... pra frente, quando você quiser mais quem leveza sabe, né? na vida, aí você vai optar por Sim. Quem moda. sabe, né? É uma coisinha que eu tenho um pezinho, eu gosto bastante. Bom, agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto. Nós vamos falar um pouquinho da transição de carreira que você fez. De onde surgiu essa ideia de sair da TV, né? E passar para essa assessoria política? Sim, sim. Então, o que que acontece? Chegou um momento na TV que eu já tinha passado por todos os setores, eu já tinha aprendido muito sobre tudo. E aí você chega num teto, né? Você fala, eu vou avançar? Não, não vou. Vou continuar aqui? Não sei. E aí começou a me bater essa As questão, dúvidas, né? Essa dúvida. E aquela loucura de sempre, e a gente às vezes quer fazer demais e não consegue, né? Por conta até da estrutura, que eu entendo, né? Às vezes eu queria, sei lá, dar uma repaginada no jornal, aí não conseguia. Aí eu falei, ai, eu acho que aqui eu já cheguei onde eu tinha que chegar, né? Sou muito grata ali pelo meu tempo, pelas pessoas que passaram nesse período comigo, foi maravilhoso. Meus amigos estão lá até hoje, né? Mas aí chegou realmente nesse momento que eu falei, eu preciso fazer uma mudança. Eu sou muito assim, né? Eu gosto de aprender coisa nova, eu gosto de estar sempre buscando alguma coisa diferente. E aí eu já fui trabalhando isso mentalmente. E até que surgiu a oportunidade efetivamente de eu sair para trabalhar com assessoria política. E sair do jornal e tudo mais. Quando eu comentei com algumas pessoas, as pessoas falavam, você é maluca? Você é uma apresentadora da TV Tribuna, editora-chefe, você vai largar isso tudo? Mas assim, eu nunca fui presa à imagem, ao jornal, aquela vaidade de ter que estar aparecendo. Não fui. Eu fazia porque era o meu trabalho, porque eu gostava, né? Porque era a minha função, enfim. Mas eu falei, vou fazer, vou sair, vou tentar uma coisa diferente e nova. Né? Corajosa. Corajosa, 18 anos, trabalhando. Mas, assim, muita gente não acreditou. Falou que eu era louca, maluca e tudo mais. E aí eu falei, não, mas eu vou. Eu preciso, já fiz tudo, sou grata, agora eu vou experimentar uma coisa nova. E fui. Só que quando você chega na área de comunicação política, assim, na TV eu nunca tinha trabalhado com política. Eu fazia algumas matérias, mas não efetivamente a política. E aí você sente realmente falta de muitas coisas. Apesar que o jornalista ele é bem versátil, né? Você joga ele num lugar, ele vai correr atrás, vai se inteirar da coisa e vai fazer. E foi o que aconteceu. Comecei a trabalhar, a aprender, né? Como é que funcionava. Eu comecei na Câmara de Santos, como é que funciona uma Câmara, qual é todo o processo, o que o jornalista faz para divulgar aquele político. Na época que eu comecei... tinha só Facebook, o Instagram não era nem tão forte, então assim, eu peguei bem essa virada de chave da comunicação política. E para melhorar, para eu aprender mais, né, desse processo, eu fui fazer um MBA, fiz um MBA no Instituto de Brasília, o IDP, para começar a aprender essa engrenagem da comunicação política. Então eu fiz em marketing político e comunicação governamental. Aprender um pouco mais sobre política, sobre os lados da política, sobre como a gente faz comunicação, como você divulga o que o político está fazendo, porque não é simplesmente você sair dando números do político, o que ele fez, panfletos. Não, hoje em dia, então, nossa senhora, a comunicação digital para o político é ouro, né? O político que sabe lidar com isso avança muito mais que outros, né?
eu fico pensando que devia ser muito fácil trabalhar antes de rede social com política, porque você atendia ali no tete-a-tete, fazia ali a campanha. E Hoje o acabou. digital ampliou esse mundo da política. As pessoas são mais informadas por conta do digital, do trabalho dos políticos, né? As pessoas participam muito mais do debate político. Então, esse mundo é muito extenso. E aí, mergulhei de cabeça. E gosto. Você fala, ai, não gosto, ai, me arrependi. Não. Gosto bastante dessa área. Gosto de trabalhar com mulheres na política. Acho importantíssimo esse trabalho. Então, assim, trabalhei em mandatos com mulheres, né? Ainda trabalho hoje em mandato com mulher, porque a gente sabe dessa dificuldade da mulher entrar na política, da mulher se posicionar na política. E a comunicação é muito importante para isso. Comecei na Câmara de Santos com a Audrey, depois fiz a transição, fui com a Rosana, agora deputada federal, então eu peguei toda essa transição de município até algo maior. E fui atrás para realmente mergulhar nisso. E a gente sabe dessa grande dificuldade que as mulheres, e olha que são mulheres que são comunicadoras, que já estão muito mais à frente do que outras mulheres que têm o desejo de entrar para a política. E a gente faz esse trabalho de capacitação de mulheres, como a gente prepara essas mulheres para ir efetivamente, como essas mulheres podem fazer uma campanha na rede social para atingir mais pessoas e tentar aumentar, né, esse número de mulheres na política para a gente se sentir representada pouco na política. Quando eu vi, né, lá, eu falei, gente, mas eu não sabia que existia esse marketing, né, político por trás de... Mas você também assessora homens ou somente mulheres? Então, no momento eu estou no mandato, né, da Rosana e até agora eu só trabalhei com mulheres e eu quero continuar assim com mulheres. Fortalecendo, né? Eu gosto bastante, eu acho necessário. E assim, é a nossa língua, né? Assim, o nosso ambiente. A gente entende o que elas passam, a gente entende o que elas enfrentam, a gente entende as necessidades, então fica até mais fácil fazer essa comunicação junto delas. Até para a gente incentivar outras mulheres também. E falar, olha, não é um bicho de 7 cabeças também. Você não precisa ser uma grande comunicadora para entrar na política. Não, você é uma liderança na sua igreja, na sua comunidade, você já pode entrar na política. No seu trabalho, você já pode. Né? Então, se tem esse desejo, a gente mostra que é possível você começar um trabalho para efetivamente entrar, né? Conseguir entrar na política. E tem muita procura? Olha, agora tem bastante. Eu acho assim, é uma questão das mulheres se espelharem, né? Quando elas veem outras mulheres, elas falam, eu sou capaz, eu consigo também. Sim. Se ela consegue, eu também consigo. Então, eu acredito que quanto mais mulheres estiverem à frente de cargos públicos, políticos, outras mulheres vão se sentir incentivadas a fazer o mesmo, a entrar encorajadas a fazer o mesmo. E é o que eu tenho percebido nesse tempo que eu tô. É esse movimento das mulheres realmente se conscientizando e falando, não, eu tenho esse desejo, eu vou enfrentar, porque ainda não é fácil. Né? A gente sabe que ainda não é fácil, é um ambiente muito difícil, é um ambiente muito masculino ainda, onde eles ainda são, né? Eles são maioria ainda, então isso muitas vezes intimida as mulheres, mas a gente tem, é o que a gente sempre mostra, que a gente tem toda a capacidade para estar à frente desses cargos e para representar outras mulheres. Então, esse movimento está indo. Eu tenho acompanhado e tenho ficado feliz, assim, de perceber que as mulheres têm... Cada vez mais mulheres procuram. Olha, eu quero. Eu tenho vontade de ter um projeto político. O que eu faço? Como é que eu faço? Como é que eu começo? Como é que eu começo? Então, é um movimento. E o começo seria isso, né? A comunicação. Sim, é o fundamental, assim, é o principal. Você já pegar um trabalho, de repente, que você já tem, mas que você não comunica isso, né? Até a gente tem lideranças em comunidades que já ajudam as pessoas dentro das igrejas. São anônimas, né? Isso, anônimas, que estão ali fazendo o trabalho delas. Uma mulher que é líder no trabalho, que mobiliza as pessoas no trabalho, tudo isso já tem um perfil de liderança. E ela tem que fazer esse trabalho. E eu sempre recomendo. É um trabalho árduo e longo, né? Não dá pra gente acordar hoje e falar, eu quero sair candidata e amanhã achar que, já tô com a eleição garantida. Pode ser que você tenha uma baita sorte, receba um baita apoio, que você consiga.
Mas é um processo, Tirando o caso das mulheres que já eram conhecidas, Aham. comunicadoras, que aí Sim, fica mais sim. fácil, que já tem visibilidade. Mas uma mulher comum é um trabalho que tem que começar antes. Então, ano que vem tem para deputado, mas eu queria ser vereadora. Já começa agora o trabalho para daqui a 3 anos sair candidata. Já começa a mexer na sua rede, a agregar pessoas. Sem falar de interesse, você continua fazendo o seu trabalho, divulgando de uma Sim. forma mais estratégica. Uhum. Então, não é um bicho de 7 cabeças e impossível começar isso agora. É o que a gente tem falado para as mulheres, né? Tem vontade? Começa agora. E você? Não tem Então, vontade? não, todo mundo me pergunta isso. E o Você pessoal já tá sempre no fica falando. processo. Então, todo mundo fala: nossa, mas Vanessa, você já é conhecida, você já trabalha com isso, você já trabalhou com nomes, né? Mulheres bacanas que poderiam te apoiar. Eu falo: não, eu não quero, eu gosto desse backstage. bastidores, Exatamente, dos bastidores. Aham. Eu gosto de trabalhar nessa construção dessas mulheres, porque afinal de contas, se dá certo para elas, é Deu parte do certo nosso pra trabalho você, também, é. né? Então, eu gosto bastante dessa questão da estratégia, de fazer uma campanha, né? Já fiz 3 campanhas aí, ano que vem vou para a 4ª. Então, assim, ter essa experiência de campanha é muito bacana. E a comunicação que eu amo, né? E não tem jeito, eu não largo, só troco de lugar, Continua. mas sempre continuando na comunicação, não tem jeito. E como que as pessoas fazem para te encontrar, né? No caso, como que funciona assim esse seu trabalho? Porque não é somente política a sua assessoria, né? Você também está trabalhando com as mulheres, Sim, incentivando. eu tenho Como que trabalha isso? alguns trabalhos, né, com mulheres, dou palestras, faço capacitações, a gente tem essa atuação com mulheres na parte de comunicação, até mesmo na parte política, né, dentro Uhum. do meu trabalho de assessoria dentro do mandato, a gente fez capacitação de mulheres, então dei palestra de como elas podem usar as redes sociais para divulgar o trabalho, qual é a forma mais bacana de atingir as pessoas, por onde começar. Então, eu tô assim, apareceu, surgiu um projeto, dou uma palestra aqui, faço um trabalho ali, né, em paralelo, com esse foco realmente para capacitar mulheres, porque eu acho importante, né, a gente ter esse olhar para que mais mulheres venham para a política ou para o empreendedorismo, ou para onde for. E usando sempre a boa comunicação, como a comunicação pode ajudar essas mulheres, de repente, a avançar num cargo dentro do trabalho, divulgar, a empreendedora divulgar o seu projeto, o seu produto. Então, tem essa linha aí também que, quando aparece uma oportunidade, eu estou sempre participando junto com as mulheres. Você falou do espelhamento, né? Da inspiração. É o que te inspira. Você acha que você inspira também? Eu acredito que sim, né? Eu encontro, às vezes, algumas mulheres que falam: nossa, mas eu gostava de você da TV, até brincam, falam assim: você tem que usar mais a sua rede social, porque realmente a gente fica nessa loucura de trabalho, de dia a dia, de casa, Já de falei filho, pra apesar ela. que tá todo mundo já crescidinho. É mais fácil ela, que já tá com uma carreira consolidada. Então, do e que aí eu. o pessoal fala, né? Poxa, você tem que usar mais a tua rede social. Eu falo, realmente, quando eu dou palestra, falo alguma coisa, o pessoal fala: por que você não coloca isso na rede social? Tem que colocar informação para as pessoas, para as mulheres. Eu falo: não, gente, eu ainda tenho um projeto para realmente sentar e Próximo. falar: vou cuidar da minha rede social, vou dar dicas de comunicação. A gente vai entrar em um trabalho, né, aproveitando já essa minha experiência, essa minha bagagem. Mas aos pouquinhos eu tô indo, eu tô consolidando essa. Mas é legal encontrar pessoas que até hoje me encontram, né, e falam: poxa, Vanessa, sinto saudade de você na TV. Nossa, eu fui fazer jornalismo por sua causa. Às vezes eu escuto meninas que falam: fui fazer jornalismo por sua causa. Ou, eu era pequena e te via na TV. Ai, essa não, Essa né? é pior. Essa daí guarda. Mas eu recebo com muito carinho. Eu falo: poxa, que legal, né? A minha mãe te adora, que ela te via na TV. Então, essas mensagens que até hoje, carinhosas, eu recebo, é bom, porque eu Sim. vejo que o trabalho que eu fiz no período que eu estive na TV foi bom, né? Ficou guardado, né? Na As pessoas memória, no guardaram coração. com carinho esse trabalho. Então, eu sinto orgulho disso, é muito bom. E quais são seus projetos, assim? Você pode falar, dar um spoiler? Eu acredito que eu quero continuar nessa Além linha de da trabalhar as redes comunicação. sociais. Eu quero trabalhar, assim, quero continuar nessa área da comunicação.
expandir mesmo, de repente, fazer mais capacitações, não só para mulheres, mas para quem quer melhorar a comunicação. Eu tenho, sim, eu penso em um dia ter, de repente, sei lá, um curso online para isso, expandir essa rede da comunicação para que as pessoas utilizem mais a comunicação em benefício próprio, né? Hoje em dia o mundo é comunicação, é o Sim. digital, é você saber divulgar o seu produto, o seu trabalho. Então, eu quero ainda focar nisso para fazer de forma mais certeira, mais profissional. Gi, vou te fazer a pergunta, mas não vale falar que é a sua mãe. Olha, Não difícil. vale. Quem te inspira? Não pode ser a Vanessa. Tá, olha, tem muitos jornalistas que hoje eu gosto mais dos antigos, assim, do pessoal mais antigo. Eu gosto bastante de pessoal antigo. Então, temos Caco Barcelos. Nossa, eu Caco é amo ele. maravilhoso, né? Ele é Não tem maravilhoso. como, não tem como. Até hoje tem programa dele, inclusive. Eu gosto muito, eu vejo até depois que passa meio tarde, né? Uhum. Mas eu gosto muito dele, que ele é aquele bem raiz, né? Aquele repórter bem raiz. Vai Ele pra vai, rua, né? apura Ele- e faz, Até hoje inspirador que ele mesmo. tá bem mais velho, assim, ele continua indo pra rua. É impressionante. Ele velhinho, assim, com o microfone, ele é maravilhoso. Minha mãe também gosta. Fera, amo. A maioria das referências dela são as minhas, assim. Mas de mulher, hoje em dia, eu gosto muito da Maju Coutinho. Ah, Também gosto uhum. bastante dela. Que ela fez Casper, inclusive. Maravilhosa. Gosto bastante dela, assim. E são várias referências. Eu gosto bastante, assim, desses mais antigos, assim, do jornal mais raiz, vamos dizer assim. Eu sei que você ainda está começando, né, novinha, mas assim, quais foram os desafios, além dos horários, né, que você tem que trabalhar, que você sente-se dentro dessa profissão? Olha, eu acho que desafios, eu acho que nesse início, assim, é credibilidade, assim. Que o pessoal olha pra você e fala, estagiário, não, mas é muito novinho, não sabe Mas de você já sofreu nada. algum preconceito? Olha, acho que a maioria dos estagiários já passaram Sim. por isso, assim, de falar assim, estagiário, sabe? Deixa Não pra dá, lá, não dá credibilidade, assim. Mas eu acho que a pouquinho a gente vai entrando Aos no mercado, poucos. vai ganhando mais respeito, vai mostrando que você já tá se formando um profissional, né? Porque eu acho que minha mãe, assim, é exceção nesse quesito de, tipo, acolher os estagiários. Tanto que os Ela estagiários... conhece os meus estagiários eu hoje, já conheço. são profissionais consolidados, e às vezes ela encontra e fala, é a tua mãe, foi a minha melhor chefe. Inclusive, um que trabalha na CNN foi estagiário da minha mãe, que ele é maravilhoso também. E aí ele fala até hoje da minha mãe, fala, agradece sua mãe, sempre pra agradecer minha mãe, porque minha mãe realmente, assim, como quando ela era chefe, assim, na TV, é raridade você encontrar esse tipo de pessoa que te Sim. acolhe, assim, sabe? Porque, ainda mais em São Paulo ali, que o negócio é... Ai, nem fala. Fico o pensando. povo ali, o negócio é complicado ali. Então, que é um mercado enorme. Então, eu acho que nem tem tempo para esse tipo de coisa, assim. Mas eu acho que é isso, assim. Nesse início, assim, é meio complicado. Mas é agora que eu já tô me formando, já tô em um cargo, assim, mais sério, vamos dizer assim, que eu já sou profissional ali de jornalismo, não sou mais Sim, estagiária nem sim. estudante. Então, acho que a gente tá ganhando aí mais credibilidade, espero eu, né? Esse começo é Aí ela difícil deseja mesmo, ser mais tem jeito. velha. Eu já desejei. Ai, meu Deus, eu queria tanto ser começo mais de- velha, Mas sabe que parecer ela tá mais falando velha. isso? Eu lembrei de... Nossa, veio agora na minha cabeça uma cena que tinha uma editora já experiente na TV quando eu comecei. E eles me pediram para escrever um texto, não lembro do que agora. Eu escrevi o texto e levei para ela ler, que antigamente era assim, tá? Não tinha nada de computador, abra aí, lê, não tinha. Então eu escrevi e dei na mão dela para ler o texto. E aí eu lembro dela falar assim: nossa, ficou ótimo. Eu falei para todo mundo que você não era só uma carinha bonita, você tinha alguma coisa a mais. Eu fiquei olhando para ela assim como Essa era a minha fama. É isso que eu tô falando, que é o que a gente, quando cai Passa, ali, né? passa, não tem jeito. Isso aí faz parte, vai fazer parte do amadurecimento Mas não dela. queira ser mais velha. Vai chegar um momento ainda, então deixa estar. Sim. Aos pouquinhos vai acontecendo. Quais são seus sonhos? Olha, hoje é seguir profissionalmente nessa carreira de TV, né? E a gente vai seguindo até darem uma oportunidade pra gente aparecer, né? Logo, Mas logo aí, verei correspondente de você. guerra, por favor. Eu gosto Nossa. bastante eu gosto bastante de repórter, eu gosto bastante, assim, desse negócio.
Mas estúdio me pega também, porque eu gosto bastante. Porque o povo acha que é facinho, mas não é facinho, não. Ali, Fica tranquila, ela é. quer ficar no estúdio. na hora do improviso ali, você quase morre do coração. O mas- jornal que vira de cabeça para baixo de última hora. É uma o loucura. negócio é uma O estúdio loucura, também não é assim. fácil, não. Mas eu gosto bastante de apresentação, em geral, assim. Tanto repórter ou de estúdio, eu gosto bastante de apresentação. Bom, gente, eu sempre peço para as convidadas deixarem uma mensagem, né? Eu vou deixar aqui um espaço para vocês deixarem uma mensagem. No seu caso, se você quiser deixar uma mensagem para quem pretende ser jornalista, sim ou não, estudantes, siga ou talvez. não siga essa profissão. Você pode deixar, Vanessa, no caso, para as mulheres que desejam entrar de repente na política, Sim. mas ainda não se sentem, né, estimuladas, têm algum tipo de receio. Então, agora eu deixo o espaço aberto para vocês deixarem uma mensagem. Quer começar? Começa você fala mais. Bom, o que eu quero dizer para as mulheres que queiram entrar na política, que não desistam, que continuem se espelhando nas mulheres que já estão aí, que procurem essas mulheres para conversar, para tirar as dúvidas. Se quiserem procurar, pode procurar, não tem problema. Conversei com várias aí em ano de eleição. Acho muito importante esse papel da mulher à frente da política, à frente de assessoria política, apoiando outras mulheres, porque a gente também faz isso, né? A gente está Sim. junto, não é só assessora, você está ali apoiando uma Sim. mulher. Então, não tenha medo, porque não tem segredo para isso, a gente tem uma competência absurda. Quando a gente vê as mulheres atuando, nossa, sinto muito orgulho que somos nós representadas lá, né? A gente precisa disso. Então, tenha coragem, tenha força, converse com as mulheres que já estão. Se quiser conversar comigo, eu estou aqui à disposição dessas mulheres que têm esse sonho, mas não desistam. Vão sempre à frente dos sonhos. Eu acho que eu vou deixar mais para os estudantes de jornalismo ou talvez as pessoas que estão pensando em fazer jornalismo, né? É uma profissão muito difícil, demanda muito de você, mas quando você entra e se você é realmente apaixonado e ama Tem que o que gostar, né? você tem que gostar. Jornalismo não é aquela coisa do tipo, vou fazer porque não sei mais o que fazer da vida. É aquela profissão que você tem que gostar de verdade, porque senão você não aguenta mesmo. Mas é uma profissão que quando você entra, você se apaixona imediatamente. Isso você pode ter certeza. O dia a dia é maravilhoso, apesar da correria, é muito gostoso. E não desistam, porque é bem comum o pessoal entrar e desistir no meio da graduação. É verdade. Meus professores falam que, vocês entraram 30, daqui vão sair só 10. Porque Ou é menos, verdade. né? Ou menos, se depender. Mas se você realmente é apaixonado naquilo que você faz, eu acho que você sempre faz com maestria e é isso. O importante é gostar do que você está fazendo. E quem está pensando em fazer pode ter certeza que vai amar. É isso aí. Bom, meninas, eu quero agradecer novamente, tá? Foi um prazer, deu certo, tô aqui viva, sobrevivi, mas eu quero agradecer novamente a vocês pela, né, oportunidade até de reencontrar você depois de verdade, tantos anos, nossa, né? Nem finalmente lembro a deu última certo. vez que nós nos encontramos lá na Verdade. TV. E é isso, gostei muito desse bate-papo. Estou aqui tentando também ingressar, né, na carreira de jornalista. É isso aí, olha só, É tá isso aí. vendo? Agora, a partir de agora, você não tem mais desculpa. É Duas verdade. aqui falando. É verdade. Depois Tem que vocês podem seguir. me dar o feedback dos bastidores. Mas é isso, gente. Muito obrigada mesmo pela participação de vocês. Eu tenho certeza que vai inspirar outras mulheres. Ai, tomara. O nosso objetivo, acho que é esse, né? Inspirar outras mulheres a tomar a frente, tomar decisões. Claro que a gente nem sempre tá ali firme e forte Sim, nas sim. decisões. A gente tem as dúvidas, mas que a gente nunca desista, né, dos nossos sonhos. Agradeço a oportunidade de saber que deu certo de Deu vir certo. com a Giovana. Obrigada. Deu tudo Logo, certo. logo veremos você lá na CNN, Se nas Deus TVs. quiser. Se Deus quiser. Obrigada. Deus abençoe. Obrigada, gente. Bom, eu quero agradecer as nossas parceiras de hoje, que é a Neide Leite Doceria, com esse bolo de cenoura com calda de chocolate maravilhoso, a Cristal Água e a Espaço Laser, que deixou aqui um presentinho para as nossas convidadas, tá, meninas? Depois eu vou passar para Que vocês os legal. detalhes. E a gente vai ficar aqui nesse cafezinho, fechando com os nossos queridos patrocinadores. Muito obrigada, gente.
beijo.